Eu sou Ricardo Pavanello, vou coordenar essa mesa junto com o meu colega José Rufino Costa dos Santos, do Pará, que deve estar por chegar, e vamos abordar o tema hipertensão arterial para o médico generalista. E nós estamos abordando um tema bastante abrangente e significativamente importante. Hipertensão é um dos fatores de risco mais relevantes no conjunto das doenças cardiovasculares. Dessa forma, nós vamos dividir essas apresentações em 3 colegas: o atendimento à hipertensão, o rastreamento diagnóstico, classificação e o papel do generalista, apresentado pelo professor Celso Amodeu; o tratamento não medicamentoso e medicamentoso, apresentado pelo Dr. Walter; e, finalmente, a doutora Maria Tereza Bombini vai nos falar sobre o atendimento do paciente hipertenso na sala de emergência. Sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar inicialmente o professor Celso Amodeu. Celso, por favor. Dr. Celso Amodeu é cardiologista e nefrologista, colega e amigo de longa data, médico do corpo clínico da Associação Beneficente Síria, médico e colaborador voluntário do setor de cardiopatia hipertensiva da Unifesp, vice-presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia, tem grande experiência nessa área. Obrigado por ter aceito o convite, Celso. Seja bem-vindo. Você tem 20 minutos para expor suas ideias. Obrigado, doutor Ricardo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à comissão organizadora da lembrança do nosso nome para falar de um tema que é extremamente importante, que é a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é uma doença, sem dúvida nenhuma, que quem mais mexe com a hipertensão é o médico generalista. Então, a gente tem a oportunidade hoje de estar aqui fazendo uma apresentação do que eu acho mais importante no tema que me foi designado, sobre rastreamento, diagnóstico, classificação e qual o papel do médico generalista nesse cenário. E nós vamos dar início a essa minha apresentação. Eu espero que vocês gostem. E deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, esses aqui são os meus potenciais conflitos de interesses, pelo menos os conscientes, os inconscientes eu não sei ainda. E eu queria primeiro focar qual a importância do tema de falar aqui hoje de hipertensão. Vocês sabem que no Brasil nós morrem em torno de 300 mil pessoas por ano por doença cardiovascular, infarto ou acidente vascular cerebral. Desses 300 mil, é a mesma coisa que eu dizer que a cada 2 minutos alguém está morrendo de infarto ou de AVC. E se nós olharmos para o cenário dos atestados de óbitos que nós temos aqui no Brasil, de morte por AVC e por infarto agudo do miocárdio, nós observamos que AVC está lá colocado que aquilo que levou ao desfecho final, 80% tinha hipertensão arterial. E doença arterial coronariana, infarto agudo do miocárdio, 60% tinha. E qual é a maior importância disso? É que desses pacientes que têm hipertensão arterial, menos de 20% têm a pressão arterial controlada. Levando-se em conta que no Brasil nós temos 35% dos adultos hipertensos, vocês imaginam o cenário que nós temos da alta taxa de mortalidade cardiovascular. Se a gente conseguisse estratégias de controlar a hipertensão arterial, sem dúvida nenhuma essa alta taxa de mortalidade cardiovascular ia diminuir. Dados dos anos 2000 diziam que para 2020, o ano 2000 já era AVC e infarto a primeira causa de morte. Para 2020, se dizia que ia ser infarto e AVC, e continua sendo infarto e AVC. E se extrapola isso que para 2030 vai continuar sendo. Então, com toda a tecnologia desenvolvida na área de atendimento das doenças cardiovasculares, ainda a atenção primária está muito negligenciada, e é isso que nós precisamos hoje para tratar esses pacientes. Eu baseei a minha apresentação naquilo que eu acho que é mais importante, mas tentando digerir o que tem lá para o clínico geral, para aquilo que nós podemos sair daqui hoje à tarde ou amanhã, você está no seu consultório atendendo o paciente, prestando atenção do que nós vamos comentar. E o que nós temos de objetivo principal no tratamento da hipertensão está aqui colocado. Primeiro, falar alguma coisa sobre como confirmar o diagnóstico do paciente hipertenso, na medida casual e nas outras possibilidades que nós temos de aferição de pressão fora do consultório. Identificar, sempre que eu tenho alguém que tem hipertensão arterial, o próximo passo é identificar algum outro fator de risco, além da hipertensão, que esteja associado a hipertensão com risco cardiovascular.
Também, depois que eu tenho a medida da pressão e identifiquei fator de risco, eu vou procurar ver o quê? Lesão de órgão-alvo, principalmente fundo de olho, que o clínico pode fazer, não precisa pedir para o oftalmo fazer. É simples a gente procurar identificar o que a gente chama de espasmo, a perda da relação artério-venosa, isso com treinamento a gente consegue ver. Espasmo, os fios de cobre que nós falamos, hemorragia, exudato, papiledema. Só isso que nós precisamos saber. Não precisa ter alta informação de oftalmologia. E na prática diária, assim como a gente mede pressão, a gente costuma fazer o fundo de olho, mesmo sem dilatar a pupila do paciente, a gente consegue ver. Além da parte de fundo de olho, coração, que nós vamos basicamente identificar hipertrofia, arritmia, insuficiência cardíaca, são as coisas principais que a gente vê. E problemas renais. Então, essas são outras coisas que nós vamos comentar aqui. Então, e, além disso, uma vez estabelecido o diagnóstico, fator de risco associado, dano de órgão-alvo, nós vamos pesquisar se esse indivíduo tem o que nós chamamos de doenças outras associadas, outras comorbidades associadas à hipertensão, principalmente o diabetes e essas outras complicações que eu falei, insuficiência cardíaca e também a insuficiência renal. Com isso na mão, nós temos possibilidade de fazer a estratificação desse paciente. O paciente hipertenso com risco baixo, médio, alto ou muito alto. E também, sem dúvida nenhuma, apesar de ser 3 a 5% dessa população de hipertensos que nós temos, tem um componente secundário, é uma população significativa que a gente tem que pesquisar hipertensão secundária. Partindo dos aspectos mais relevantes, sem dúvida nenhuma, a história clínica já nos dá muitas informações a respeito de tudo isso que eu comentei com vocês. Primeiro, sem dúvida, fazer a identificação correta do paciente. Já pela idade do paciente, a gente começa a procurar fazer diferencial nos diagnósticos, né? E, sem dúvida, a condição socioeconômica é outra coisa muito importante, em função do que nós temos hoje de medicação, que hoje, sem dúvida, não é o dinheiro que é o limitador para a não aderência ao tratamento. Por quê? Porque hoje nós temos até medicação gratuita que é dada para os pacientes para tratar, e isso a gente consegue, sem dúvida, controlar. Se ele tomar o remédio, a gente tem informações que a gente controla mais de 80% dos pacientes hipertensos. A história é fundamental, porque tem aquele indivíduo que não sabe que é hipertenso, você identificou, esse vai ter uma abordagem. Tem aquele que já diz para você que é hipertenso. Essa história dele é fundamental, porque se ele já diz que é hipertenso, eu quero saber a história dele ao longo do tempo. Muitas vezes ele conta para você que ele é hipertenso, sempre controlei a pressão com uma droga só até uma determinada idade, a partir daí passou a ser necessário utilizar mais medicamentos, comecei a ter mais oscilação de pressão, tem mais idade, é o momento que eu vou procurar a possibilidade de uma hipertensão secundária. Mas também observar quanto que ele te contava os níveis de pressão, se ele tomava remédio ou não. A história, sem dúvida nenhuma, ajuda a identificar comorbidade, lesão de órgão-alvo, né? E isso a gente faz através da investigação dos diferentes aparelhos. E a história pregressa dele, história familiar, é super importante. A grande maioria dos hipertensos primários tem uma história familiar que ajuda na diferenciação do diagnóstico entre primário ou secundário. Também o perfil psicológico desse paciente é fundamental. Eu recebo muito paciente onde a hipertensão é uma manifestação tardia de fenômenos, de problemas sociais não resolvidos. E o indivíduo acaba vindo com pressão elevada e você tem possibilidade de observar. E o consumo de medicamentos ou outras drogas, né, medicamentos lícitos ou ilícitos, que interferem com a pressão arterial, é fundamental na história desse paciente. E quando eu vou pensar em hipertensão secundária? Quando eu tenho o início de hipertensão antes dos 30 ou depois dos 60 anos de idade, quando eu tenho uma hipertensão grave, estágio 3, todo hipertenso estágio 3, chamado hipertenso resistente, é fundamental identificar a possibilidade de um componente secundário nessa hipertensão desse paciente. Pensar na tríade do feocromocitoma, que é clássico, nós aprendemos tudo, palpitações, rubor facial, sudorese, taquicardia. Mas a grande forma, a maior forma de apresentação de feocromocitoma é a hipertensão arterial resistente. Essa tríade, a maioria das vezes, a gente não vê. Então, essa é uma grande dica que a gente tem. Como eu já falei, medicamentos que podem aumentar a pressão arterial, sendo como um componente secundário. O FACES do paciente ajuda a pensar no biotipo de um Cushing, do hipertiroidismo, são situações que a gente consegue identificar. Massas ou sopros abdominais, mais para criança isso. Sopro abdominal no adulto de hipertensão renovascular, nós temos em torno de 30%. A grande maioria de hipertensão renovascular não tem sopro abdominal.
Quando nós falamos também de avaliação de pulsos para a identificação de possíveis coarctações, nós temos essa observação. E muitas vezes, quando a coarctação é antiga, os pulsos são bons, porque existem colaterais que acabam preenchendo e dando pulso bom. Então, sempre quando eu vou avaliar o meu hipertenso através de um ecocardiograma, é fundamental que eu peça a análise da aorta torácica e, se possível, a aorta abdominal também, na exclusão de possíveis coarctações de aorta. Quando nós temos aumento da creatinina sérica, então, insuficiência renal, causas de insuficiência renal, as primeiras causas que colocam o paciente em programa de diálise é hipertensão e diabetes. Então, quando nós temos um paciente que já vem com hipertensão, aumento de creatinina, é fundamental eu avaliar esse paciente. E sempre que eu vou avaliá-lo, pensar de que forma que eu vou avaliar, porque isso me dá o que eu chamo de dano de órgão-alvo. Presença de hipopotassemia espontânea, pensando na possibilidade de hiperaldo. Se você ficar esperando o hipertenso ter potássio baixo para pensar em hiperaldo, vai perder diagnóstico, porque a grande maioria, só que de 15% a 16% tem potássio baixo. A grande maioria não tem potássio baixo, tem o hiperaldo, e a gente tem condições de investigar esse paciente. E quando nós observamos na análise do sumário de urina, a presença de proteinúria, a presença de hematúria, pensando em alguma outra causa que está levando a disfunção renal com aumento de pressão. Aí era o contrário. A gente sempre fala, o rim é vítima ou vilão da hipertensão? Ele pode ser os dois cenários. Outra coisa muito importante para o generalista é a medida da pressão arterial. Então, a medida da PA, ela tem que ser avaliada em toda a consulta médica, de preferência, ou necessariamente, não uma única medida. Aí vem um grande problema nosso, né? A grande maioria dos médicos atendem aquela coisa que nós chamamos de convênio, e atende 30, 40 pacientes. Quem atende 30, 40 pacientes não consegue medir 2 vezes a medida da pressão arterial, porque ele tem 10 a 15 minutos para atender esse paciente. Então, esse é um problema sério, que faz com que a gente não tenha aderência adequada ao tratamento. Então, o que se recomenda é que, pelo menos, a medição da PA seja feita no consultório, pelo menos 2 a 3 medidas, né? Eu vou comentar como, e também lembrar que se o paciente não tem história familiar, ele tem pressão normal, pelo menos a cada 2 anos ele tem que ter a sua medida de pressão. Se ele tem história familiar de hipertensão, pelo menos anualmente ele tem que procurar fazer a medida de pressão, porque a grande maioria acaba abandonando. Um dado muito importante que eu tenho dos generalistas aqui, porque eu trabalho no HCOR junto com o Dr. Ricardo Pavanello, e a gente vê isso daí normalmente. Quem de vocês manda anualmente o seu aparelho de pressão para aferir se ele está correto ou não? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3. Olha, veja, esse é o sumário que a gente tem na realidade. Então, é muito importante que a gente tenha a aferição do aparelho feito. Quem faz isso é o Inmetro. Se ligar para o Inmetro faz. Mas nós fazemos o quê? A grande maioria que trabalha em hospital maior, tem o pessoal da engenharia clínica, eles podem aferir o aparelho para a gente, calibrar os aparelhos e tudo mais para que isso seja correto. Que isso é um grande motivo de erro na medida da pressão arterial. Outra coisa é o preparo do paciente. Como eu estava falando dos problemas de convênio, o cara que vai medir pressão, se o paciente está com a bexiga cheia, ele não vai mandar, você não vai perguntar, porque se ele falar que está, você tem que mandar ele esvaziar a bexiga para voltar. E aí já passou o tempo dele da consulta. Então, é muito importante que você vai explicar para o paciente, primeiro, que vai medir a pressão. Segundo, se certificar que ele não esteja com a bexiga cheia, que ele não tenha praticado exercício na última hora antes da consulta, que não tenha ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou tenha fumado nos últimos 30 minutos anteriores. E o posicionamento dele é fundamental. O correto é medir sentado, com as costas encostadas na cadeira, as pernas descruzadas, cotovelo apoiado na mesa, você faz a medida. Mas, sem dúvida, também a medida em pé e deitado. Eu sempre procuro fazer isso nos pacientes, por quê? Para identificar se eles têm algum fenômeno de hipotensão, principalmente se esse paciente for mais idoso, tá? Então, isso é muito importante. O braço deve estar na altura do coração e medir essa pressão após 3 minutos, mais ou menos, entre uma e outra, nos diabéticos idosos e em outras situações que a hipertensão ortostática pode ser frequentemente ou suspeitada. Porque eu vou identificar hipertensão ortostática que seja por causa de doença, tipo diabético, que tem a chamada desautonomia, ou a insuficiência renal também acontece muito dessa desautonomia, e muitas vezes você não mede a pressão, sentado ele está com a pressão boa, deitado está com a pressão boa, você dá as medicações, ele vai para casa e começa a fazer hipotensão. Nos idosos, lembrar que existe o chamado hiato auscultatório, você insufla o manguito até o desaparecimento do pulso. Às vezes esse desaparecimento acontece dentro do hiato auscultatório e você acaba subestimando a pressão sistólica verdadeira, que é a causa mais comum de hipertensão no idoso, é a hipertensão sistólica isolada. Então esse é um outro aspecto, né? No idoso existem grandes variações da pressão e aí torna a mapa fundamental da avaliação da pressão arterial no idoso, não só a medida do consultório.
Lembrar que existe maior incidência de efeito do avental branco no indivíduo idoso, ou hipertensão do avental branco no indivíduo jovem, também a gente tem esse aspecto. Então, isso é um dado que a gente tem que ter em mente. E a presença de arritmias, principalmente no idoso hipertenso com fibrilação atrial, isso mascara muito a medida da pressão adequada desse paciente. Vejam vocês, então, a MAPA, a monitorização ambulatorial, ou a medida residencial da PA, são métodos intermitentes de medida de pressão que permitem a avaliação da pressão arterial quando o indivíduo está na vigília, quando o indivíduo está dormindo e quando o indivíduo desperta. Por que eu falo isso? Porque hoje a relação com o risco cardiovascular é muito mais forte na média de pressão durante o sono, que a pressão tem que cair, o melhor antihipertensivo que tem é o sono. O indivíduo dorme, a pressão tem que cair. Se a pressão não cair com o sono, você já tem uma atenuação, uma ausência do descenso, e isso se relaciona com dano cardiovascular, principalmente no indivíduo mais idoso, infartos lacunares, multifocais, são muito mais comuns naquele indivíduo que não tem descenso fisiológico da pressão com sono. Então, a MAPA é fundamental nessa população. E isso a gente consegue também extrapolar o risco cardiovascular na ascensão matinal da pressão arterial. Indivíduos que sobem demais a pressão no despertar têm maior risco de mortalidade e principalmente por doenças cardiovasculares. Aqui estão os valores que a gente tem de média. Eu vejo que o tempo corre, a gente tem que terminar logo em 20 minutos aqui, mas a média de consultório, abaixo de 140 por 90, isso corresponde a 135 por 85 na medida na vigília, 120 por 70 durante o sono. E nas 24 horas, abaixo de 130 por 80 é a média que a gente estipula como normalidade. Com essas medidas fora do consultório e dentro do consultório, eu estabeleço aquilo da classificação do meu paciente, de fenótipos de pacientes hipertensos, como o hipertensão do avental branco é aquele que tem a medida de consultório elevada e de mapa normal, a hipertensão ou não controlada é aquela que tem no consultório e fora do consultório elevada, a normotensão quando está controlada dos dois lados, e aqui um dado muito importante, a chamada hipertensão mascarada, em torno de 15% da população dos hipertensos tem hipertensão mascarada, e ela que se correlaciona muito mais com mortalidade. Vejam que a hipertensão mascarada, ela se corre junto com as hipertensões resistentes, e ela que tem maior mortalidade, porque geralmente ela é subdiagnosticada, porque no consultório está bom, muitas vezes não pede do MAPA. E você vai suspeitar que tem a mascarada quando você identifica dano de órgão-alvo, mas você não vê a pressão aumentada no consultório. E isso é uma das coisas importantes que a gente tem que levar em conta. Então, essa hipertensão do avental branco, sempre se achou que ela não tinha problema. E hoje nós temos trabalhos que dizem que é verdade. Até o 5º ano de hipertensão do avental branco, a relação dela de risco é igual ao do normotenso. Mas depois de 5 anos, ela sobe junto com o chamado hipertensão. Então, quem tem hipertensão do avental branco tem que ser tratado também de uma série de aspectos. Então, vejam vocês que nessa estratificação de risco, o que eu falei, classificar a pressão, identificar a lesão de órgão-alvo, fator de risco e doenças associadas para esse paciente. Sempre pensando que dos fatores de risco eu tenho os modificáveis e os não modificáveis. Então, idade, sexo, história familiar, sexo pode ser modificado, mas a gente sabe que nessa relação de quem trocou de sexo, o risco cardiovascular continua o mesmo. Então, idade, sexo, história familiar é importante e lembrar esses outros aspectos de fatores de risco. E quando nós falamos de pesquisa de lesão de órgão-alvo, eu quero chamar a atenção que quando nós falamos de tratar o paciente do ponto de vista cardiovascular, é um iceberg. A gente enxerga a ponta do iceberg. A gente enxerga a doença cardiovascular, a insuficiência cardíaca, o infarto, a obesidade, a dislipidemia. Mas existe uma série de outros fatores que acontecem precocemente que me permite avaliar o risco cardiovascular em situações como, por exemplo, uma creatinina normal não quer dizer que ele não tem insuficiência renal. A creatinina só altera depois que você perdeu mais de 50% de função renal. Um eletrocardiograma normal não quer dizer que ele não tem hipertrofia ventricular esquerda. O ecocardiograma é muito mais precoce. Então, calcular a taxa de filtração glomerular e avaliar o coração pelo eco é muito mais precoce e me permite a classificação do risco cardiovascular desse paciente, como está colocado aqui. Então, o indivíduo que tem uma hipertensão, independente do nível, se ele tem fator de risco, se ele tem dano de órgão-alvo, se ele tem comorbidade, eu vou conseguir classificá-lo em baixo, médio ou alto risco. E isso é muito importante, por quê? Porque isso me permite que eu estabeleça as metas que eu devo tratar esse meu paciente. Então, as metas a serem atingidas. Quando o indivíduo é um hipertenso, chamado estágio 1 ou 2 de hipertensão, com risco cardiovascular baixo,
eu tenho que ter uma meta abaixo de 140 por 90, e isso nós temos evidências na literatura, que é um nível de evidência A e uma classe de recomendação 1. Então, 1A, mostrando que não tem dúvida que nesse paciente eu tenho que partir para isso. Depois, na parte, quem for falar sobre tratamento, vai dizer se é monoterapia, se é dupla terapia, se é tripla terapia, onde é que a gente aplica. Nos hipertensos que já têm risco cardiovascular, que não seja baixo, de moderado dependendo, mas principalmente os altos, a meta é trazer a pressão para baixo de 130 por 80. Eu sempre que participo das diretrizes, eu sou voto vencido, que eu acho que não temos que ver meta, nós temos que ver doente. Então, um doente, a minha meta de tratamento do hipertenso é perfusão tecidual. O doente que eu atinjo, baixando a pressão, e ele mantém uma perfusão tecidual adequada, essa é a meta que eu tenho que mantê-lo. Se ele não tem a perfusão tecidual adequada, esse é o indivíduo que eu tenho que me preocupar, porque se eu seguir essa meta, eu tenho muito paciente de 65, 70, 80 anos de idade, que se eu baixar abaixo de 130 por 80, ele não levanta. Então, como é que eu vou ver perfusão tecidual? Você vai ver pela presença de hipotensão postural, alterações cognitivas que ele não tinha, ele começa a ter. Você vai ver a taxa de filtração glomerular começa a piorar, não a creatinina, mas a taxa de filtração glomerular começa a piorar. Vai ver o coração, muitas vezes, esse indivíduo, para o nível de pressão, ele perfunde adequadamente as coronárias, mas ele tem uma hipertrofia que é patológica. Baixou muito a pressão, diminui a perfusão, ele pode ter um equivalente isquêmico, seja insuficiência cardíaca, seja arritmia, ou seja dor no peito. A angina de peito é outra coisa que a gente observa. Então, eu acredito que nesse tempo que eu tinha para falar, eu procurei trazer um sumário bem rápido, a gente vai ter a fase de discussão para responder perguntas para vocês, trazer essa ideia de que a hipertensão arterial, na minha opinião, é o principal fator de risco que tem, mas ele tem que ser sempre olhado junto com os outros fatores de risco, e sempre que você tiver um paciente hipertenso na sua frente, pense que ele precisa ser tratado, demanda tempo, demanda boa interpretação na possibilidade das medicações que nós vamos utilizar. Não poderia deixar, nesses últimos 20 segundos, de chamar a atenção de vocês, novembro, de 1 e 2 de novembro, em São Paulo, Hotel Renascença, pela primeira vez chega ao Brasil o Congresso Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, cardiometabolismo, oncocardiologia, vai ter a parte renal também, tudo na área de terapêutica cardiovascular, 1 e 2 de novembro, em São Paulo, da Sociedade Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, pela primeira vez no Brasil. Estão todos convidados, muito obrigado pela atenção. Agora nós temos o tema tratamento não medicamentoso e medicamentoso. Como escolho, como e quando associo. Essa palestra será ministrada pelo Dr. Walter Magalhães Rocha, de São Paulo, doutor em clínica médica pela Unicamp, cardiologista e ecocardiografista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, coordenador da resistência de cardiologia HC Unicamp, coordenador docente da Liga de Cardiologia da Unicamp, coordenador da Clínica Médica e Emergência do Hospital Estadual Sumaré. Doutor, 20 minutos, à vontade. Obrigado. Primeiro, agradecer a comissão organizadora pelo convite, a confiança de falar para uma plateia tão cheia, o que reflete o tema, a importância do tema, né? Que nós vamos falar aqui da doença prevalente da doença crônica mais prevalente no mundo, que o tratamento implica em reduzir de maneira direta morbidades, mortalidade e morbidades, que quando não leva o paciente a óbito, deixa o paciente muitas vezes incapacitado, por exemplo, para a vida, como é o AVC. Então, bom dia a todos. Nos próximos 20 minutos eu vou falar sobre o tratamento, como que a gente escolhe as drogas e como que a gente evolui nesse tratamento da hipertensão. Só para chamar a atenção, então, 32% da população brasileira, quando a gente faz a pesquisa em termos de pressão maior que 140 por 90, que é a classificação hoje, o diagnóstico, como o professor Celso já mostrou, e o uso de antihipertensivos, 32% da população brasileira tem hipertensão. Agora vejam que isso dá 36 milhões de adultos maior que 18 anos. Se eu for para a população idosa, esse número sobe para mais de 60% dos idosos. Então, vê a importância dessa doença. Mas o que mais assombra, 50% desconhece o diagnóstico, 50% trata, daqueles que sabem, só 50% trata, e 50% dos que tratam controlam, de modo que a gente tem em torno de 20% a 30% dos hipertensos controlados. De quem que isso é a culpa? Muitas vezes de nós médicos, que talvez não damos a relevância
ao diagnóstico e ao tratamento da maneira como precisa. E qual que é o problema de não tratar a hipertensão? Está aqui, ó. Todos os sistemas, grandes sistemas e órgãos importantes do corpo podem ser acometidos pela lesão de órgão-alvo, que é o grande problema da hipertensão. Então, desde vasculopatias, retinopatia, doença renal crônica, doença cerebrovascular e os eventos cardíacos diretos estão relacionados com a hipertensão não controlada, principalmente. Então, isso daqui, só para deixar mais claro, isso é uma publicação do professor Wilson Nadruz, da New England, publicou em 2017, mostrando que são dados da população americana, mas que são superponíveis em qualquer população mundial, acredito. Dos pacientes com AVC, aqui na população branca, aqui na população negra, a maior fator de risco implicado, hipertensão, nas duas populações. E veja a diferença da hipertensão para os outros fatores, né? Então, não tem dúvidas de que a gente precisa tratar a hipertensão. Agora, quando eu intervenho no paciente hipertenso? Eu deveria começar antes, eu deveria falar de prevenção. O que eu faço para o paciente não se tornar hipertenso? Boa parte, que é o acometimento genético, a gente não tem como mexer. Mas veja, eu posso atuar no controle de peso, na dieta saudável, redução do sedentarismo e práticas de esporte, tudo isso com documentação de que tem interferência na redução dos níveis pressóricos e na prevenção da doença hipertensiva. Então, veja, aqui a gente está falando de prevenção, não estou tratando ainda o paciente que é hipertenso. E aí, o professor Celso já mostrou isso daqui, mas só para relembrar, então, o diagnóstico de hipertensão no consultório, a gente classifica, então, com uma pressão ótima, menor do que 120/80, né, aquele famoso 12/8, então essa é a pressão ótima. O paciente com pré-hipertensão é de 130 a 139, e a partir de 140 de pressão sistólica, a gente tem aí os graus de hipertensão, estágio 1, 2, estágio 3. Então, o diagnóstico de hipertensão é quando eu tenho a pressão sistólica no consultório maior ou igual a 140 e pressão diastólica maior que 90. Lembrar das necessidades e das indicações, que o professor Celso já colocou, do uso do MAPA, 24 horas, da MAPA, e da MRPA, que ajudam bastante a gente na condução, no diagnóstico e na condução do paciente hipertenso. Fazendo isso, a gente vai chegar nesses fenótipos de hipertensão, não vou me prender muito aqui também, que o professor Celso já mostrou, mas só para a gente lembrar que tem a normotensão verdadeira, que é quando ele tem pressão normal no consultório e normal na MAPA e MRPA, até a hipertensão mascarada, passando pelos outros fenótipos. Aí, a hipertensão mascarada é aquela onde o paciente tem MRPA ou MAPA normal, e a pressão do consultório alterado, e a pressão do consultório normal. Eu quero chamar aqui a atenção agora para esses fenótipos aqui, ó. Esses são os fenótipos dos pacientes tratados. Então, veja que eu tenho, na hipertensão controlada, eu te chamei a atenção já para isso lá no começo, 30% a 40% dos pacientes que são controlados. Até o parto para uma hipertensão sustentada não controlada, que chega a 40% da nossa população. Então, a necessidade que a gente tem de tratar os hipertensos de maneira melhor. E aqui é um caminho diagnóstico que a gente segue do paciente hipertenso, está na diretriz brasileira de 2020, mas o que eu quero chamar aqui é para a gente já começar a pensar quando que eu vou tratar esse hipertenso. Então, eu vou chamar a atenção para duas situações que você já trata no diagnóstico. Para os pacientes que você diagnostica com estágio 3, ou seja, aquele que chegou no seu consultório com pressão maior do que 180 de sistólica, eu já inicio o tratamento ali. Ou aqueles que se iniciam com crise hipertensiva, emergência hipertensiva, que será o tema da próxima aula. Então, pegou uma emergência hipertensiva também, você já inicia o tratamento. Tirando essas duas classes, aí a gente vai ter que pensar como que eu vou fazer esse tratamento, como que eu vou conduzir meu paciente. E para isso eu preciso reforçar com vocês os chamados fatores de risco adicionais. Então eu sei que hipertensão é um grande fator de risco para o paciente. Fator de risco do quê? De ele vir a ter evento cardiovascular. Mas existem outros fatores de risco, e esses outros eu vou ter que somar para chegar e compor o meu paciente hipertenso. Então veja, idade, o sexo masculino ele tem maior risco cardiovascular, a idade, história de doença cardiovascular na família, tabagismo, dislipidemia, diabetes e obesidade. Aqui a gente pode usar o mnemônico TODES, como está hoje mais utilizado, né? Então, tabagismo, obesidade, dislipidemia, diabetes, DAC e sexo. Só para a gente lembrar dos fatores de risco, porque isso aqui você vai ter que trabalhar. No seu prontuário, não pode estar lá só paciente hipertenso usando losartana, tem que estar paciente hipertenso com esses outros fatores de risco associados, e aí eu classifico esse paciente e vou tratar ele a partir daí.
Pois bem, como que eu classifico, então? Veja que se ele é estágio 3, aqui em cima eu vou olhar qual que é o estágio de hipertensão dele. Aqui embaixo, aqui nas linhas, eu vou olhar quais fatores de risco ele tem. Então, se ele é estágio 3, ele já é de risco alto. Se ele tem lesão de órgão-alvo em qualquer daqueles sistemas que eu já te mostrei lá, ou se ele tem diabetes, ele já é de risco cardiovascular alto. E aqui a gente vai fazendo a composição, por exemplo, um paciente em estágio 2, que não tem nenhum desses fatores de risco que eu te mostrei agora, ele é um paciente de risco moderado. Mas se ele já tem um fator de risco associado, um estágio 2, por exemplo, que tem histórico de doença familiar precoce na família, doença aterosclerótica precoce, ele já é de risco alto. E aí você tem que ter em mente essa classificação. O meu paciente ele é hipertenso estágio 1, de risco baixo, ele é um estágio 2 de risco moderado, ele é estágio 2 de risco alto. A partir daí que eu vou fazer o tratamento, que eu vou guiar o tratamento do paciente. E aí eu vou fazer o tratamento estabelecido em metas. Eu vou chamar a atenção mais ainda, mas o principal é que, de maneira geral, você vai lembrar qual que é a meta? Deixar esse paciente com menor do que 140/90. Essa é a grande meta a ser buscada no paciente hipertenso. Tem outros detalhes, por exemplo, se ele tem doença arterial coronária. Eu preciso baixar um pouco mais a meta. São situações que eu vou ter a meta mais restrita. Só que eu tenho que tomar cuidado para não baixar demais, porque existe uma curva em U. Por exemplo, se eu diminuo muito, diminuo menor do que 130 a pressão sistólica desses pacientes com doença cardiovascular, eu também aumento a mortalidade deles. Então, eu vou deixar ali uma pressão entre 130 e 140. Nunca vou deixar no paciente com doença coronária uma pressão menor, pressão diastólica, por exemplo, menor que 70. Então, de maneira geral, qual que é a minha meta? 140/90, a gente vai ver que tem algumas situações especiais aí. 140/90, lembrar que se ele é de alto risco cardiovascular, eu posso reduzir abaixo de 140, mas não vou deixar menor do que 120. Eu deixaria ali entre 120 e 129. Tá bom. E aí vamos falar então do tratamento em si. Primeiro e sempre o tratamento não medicamentoso, que são as chamadas mudanças no estilo de vida. Isso a gente tem que entender que tem impacto no tratamento, porque é comum na prática médica, né? Você faz o tratamento, dá a receita para o paciente, dá tudo na mão, quando ele está saindo da porta, aí você fala, ó, seu João, tem que fazer exercício, hein? Comer direito e fazer exercício. Então, veja que a gente desvaloriza esse tratamento, que é a base de tudo. Em qualquer algoritmo que a gente for usar, o tratamento não medicamentoso está indicado para todo e qualquer hipertenso. O medicamentoso, a gente vai ver que tem momentos que eu nem preciso iniciar de cara. Então, ó, peso controlado, a cada 5% de redução do peso, você tem uma redução de 20% a 30% da PA. Veja a importância de controlar o peso do paciente. Hoje a gente tem avançado muito no tratamento da obesidade, a gente tem medicamentos para isso. Deixar o sedentarismo. E aí tem várias modalidades de exercício, mas vê que o exercício aeróbico, que é o chamado, vai fazer o cardio na academia, né? Fazer aquela parte da aeróbica ali, ó, é quem mais tem impacto na redução da pressão. Você reduz até 12 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. E aí tem também o exercício reduzido, resistido dinâmico, resistido estático, tem outras formas de exercício. A cessação do tabagismo é fundamental. O impacto de parar o tabagismo na redução da pressão em si, ele é um pouco controverso, ainda tem muita discussão para ser feita. Mas, veja, o tabagismo está implicado em mais 30 fatores de risco, por exemplo, da doença cardiovascular. Então, é de suma importância que cesse o tabagismo. Controlar o estresse, todo mundo no dia a dia, né? Tem aquele hipertenso que fala, eu não posso estressar porque eu tenho pressão alta. Então, ninguém pode estressar. Mas aí o controle do estresse a gente tem que pensar cada vez mais, e tem medidas se mostrando benéficas para isso. Aí vem desde meditação, yoga e psicoterapia. O sono, então, não tem como você tratar a hipertensão sem pensar em doença do sono. Fazer o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, e pelo menos pensar no diagnóstico e encaminhar para o médico adequado e tratar isso com CPAP, tem implicação não na redução direta da pressão do paciente, reduz pouco a pressão, mas, de novo, tem redução nos desfechos ruins desse paciente hipertenso. A espiritualidade tem ganhado muita força, e aqui a gente não está falando de religião, está falando de espiritualidade. A alimentação, então, daí tem que pensar no padrão alimentar. Lembrar da dieta DASH.
a redução de sal, que a gente usa muito sal, se for ver a indicação de sal aqui, seria no máximo 2 gramas de cloreto de NaCl, né, que daria 5 gramas do sal de cozinha. O café, em quantidades moderadas, tem impacto a longo prazo na redução da pressão, e o álcool reduz a pressão em quantidades moderadas, mas ninguém vai orientar a beber, porque a gente já sabe disso, que os efeitos sociais do álcool são muito prejudiciais e as outras doenças implicadas também. Mas o que é importante lembrar aqui? Doses baixas de álcool, porque você pega ali mais do que 10 gramas de álcool por dia, já começa a ter efeito contrário na elevação da pressão. Então, quando que eu vou tratar esse paciente? Veja aqui, ó, se ele tem, sempre eu vou fazer, ao diagnóstico, iniciar o tratamento não medicamentoso. Isso já começa no diagnóstico. Mas o tratamento medicamentoso, se ele é um hipertenso estágio 2 ou 3, ou se ele é aquele hipertenso estágio 1, mais de risco baixo, eu posso e já devo iniciar o tratamento no diagnóstico também. Desculpa, o hipertenso estágio 1 de risco alto. Se ele é um hipertenso estágio 1 de risco baixo, aí eu posso esperar 3 meses, atuando somente com a mudança do estilo de vida, e depois só eu pensar em iniciar esse tratamento. Agora, para pacientes idosos, eu vou iniciar o tratamento, veja, se a pressão tiver maior que 140. Ou, se for um idoso muito frágil, maior que 160. Eu vou falar um pouco melhor dessa meta dos idosos lá na frente. E para os pacientes com doença cardiovascular estabelecida, se ele tiver com a pressão entre 130 e 139 de sistólica, eu não deveria iniciar logo o tratamento. Eu devo tolerar um pouco, porque você lembra, eu não quero baixar demais a pressão desse paciente com doença coronária estabelecida. Então, eu tenho o paciente na minha mão, faço o diagnóstico dele, faço a classificação de risco, e daí para frente eu estabeleço o tratamento. Agora, como que a gente trata isso? Eu posso iniciar o tratamento em monoterapia. Se controlar a pressão, tudo bem. Se não controlar a pressão, eu posso associando medicamentos. Eu vou mostrar como que você faz isso. Até eu chegar na classificação de 3 medicamentos. A partir do momento que eu uso 3 medicamentos, eu já chamo esse paciente de hipertensão resistente. Se eu precisar adicionar uma 4ª droga e uma 5ª droga, aí na 5ª droga eu chamo ele de hipertensão refratária. Então, eu vou fazendo uma escalinha para acrescentar esses medicamentos. E como que eu acrescento? Tem essa figura que é bem feliz da diretriz brasileira, que, veja, a mudança do estilo de vida, ela está aqui para todo mundo. Aqui na base da pirâmide estão as medicações de primeira linha. Eu tenho que usar isso daqui. Em mono ou terapia combinada, eu vou dar sempre preferência para essas medicações primeiro. Então, veja que tem o tiazídico, o inibidor do sistema renina-angiotensina, que daí pode ser o IECA ou o BRA, e o bloqueador do canal de cálcio. Essas são as medicações que você vai usar. Hidroclorotiazida, enalapril e anlodipino, por exemplo. A espironolactona ganha força como a 4ª droga. Então, preciso acrescentar uma 4ª droga, vai ser a espironolactona. E aí, veja que só lá em cima eu tenho o beta-bloqueador, que a gente vê muito usar beta-bloqueador já no início, né? Então, o beta-bloqueador eu usaria só lá em cima, junto com o alfa-2, o agonista alfa-2 central. O bloqueador alfa-1 periférico e os vasodilatadores diretos eu deixaria ainda para mais tarde. Quando que eu pensaria no beta-bloqueador, por exemplo, como droga mais inicial? Apenas em algumas situações. Por exemplo, aqui, paciente que tenha tremor essencial, paciente gestante, que daí eu teria que o beta-bloque é uma das opções, ou paciente que tem enxaqueca, ou seja, eu tenho uma outra razão para usar o beta-bloqueador. O paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, onde o beta-bloqueador é uma das drogas que modificam mortalidade. Tirando essas situações, o beta-bloqueador ganha muito desuso no início do tratamento da hipertensão. Lembrar que o atenolol, principalmente, tem documentação que não é um bom antihipertensivo. Então, a gente vê muita prescrição de paciente hipertenso, está usando o quê? Atenolol sozinho, sem nenhuma outra justificativa. Teria opções melhores. Então, foca aqui nessa primeira linha de tratamento. E aí, essa outra figura também na diretriz me guia como combinar as drogas. Aqui, ó, em verde, são combinações possíveis e muito utilizadas. Então, por exemplo, eu vou combinar o tiazídico com o inibidor da ECA, uma ótima combinação. Veja que o beta-bloqueador ele tem combinações possíveis com várias drogas, mas são combinações que a gente deveria usar para depois. Nada contra o beta-bloqueador, é uma ótima droga.
é que a gente passou muito tempo prescrevendo o beta-bloqueador como droga inicial e a gente talvez tenha que repensar isso. Não devo associar, isso é proscrito, associar bloqueador do receptor de angiotensina e inibidor da ECA. Então, losartana mais enalapril não tem sentido, e isso é deletério, eu não posso utilizar. Tá bom? Então, essa figura ajuda a gente a conduzir o que eu vou tratar. E aí, então, para quem que eu vou começar com monoterapia ou com terapia combinada? Veja, se o paciente ele é estágio 1 de baixo risco, eu posso começar com monoterapia. Mas eu posso também já começar em terapia combinada. O que é melhor? Terapia combinada tem ganhado mais força, porque eu reduzo a quantidade de drogas de cada uma das drogas. Se for em tomada única, melhora muito ainda a adesão do paciente, e eu diminuo os efeitos colaterais. E muitas coisas, as drogas elas têm efeitos que contrabalanceiam os efeitos colaterais da outra. Por exemplo, quem aqui já prescreveu uma lodipina e o paciente reclamou que tem edema de tornozelo? Bem comum, né? E aí, se você associa IECA, por exemplo, a uma lodipina, você reduz um pouco esse edema. Então, a combinação de drogas tem ganhado mais força. Agora, se ele é estágio 2 ou 3, ou hipertenso, estágio 1, de risco já mais alto, eu já devo começar com a combinação de fármacos. Aqui na lateral tem as combinações possíveis, tá? E lembrar só daquelas situações em que o beta-bloqueador ganha força, que eu falei para vocês. Existem algumas situações que a gente chama de especial, mas na prática do generalista, assim como do cardiologista, não deveria nem ter se chamado de especial, né? Porque são situações muito presentes ali no dia a dia. Doença renal crônica é uma delas. Como que eu trato doença renal crônica? Eu tenho que deixar a meta menor que 130/80, mas com muito cuidado e muita atenção. E aí vocês perceberam que aqui eu tive um AIT durante a preparação da aula, né? Não sei se alguém viu aí. Uma atenção com S aqui do lado. Então, eu tive um pequeno AIT durante a preparação da aula, mas tudo bem. Então, ó, atenção ao controle de peso seco. Porque o peso seco vai ser meu foco nesse paciente. Então, ele tem que dialisar. Não adianta eu ficar tentando reduzir a pressão se esse paciente não está com a diálise bem feita. E eu tenho que ter um cuidado muito grande. Porque qual a dificuldade do paciente hipertenso? Eu chuto ele de antihipertensivo na pré-diálise. Ele dialisa e faz hipotensão. Então, eu deveria até pensar em duas metas diferentes ali. 130/80 no pós-diálise, e no pré-diálise eu até tolerar uma pressão maior que 140/90. Em transplantados, depois que o paciente transplantou, aí eu deveria pensar sempre em bloqueador do canal de cálcio e o BRA, que são drogas que têm comprovação de aumentar o tempo de sobrevida do enxerto. Aqui eu já estou caminhando para o final da apresentação. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, eu devo dar preferência àquelas drogas que modificam a mortalidade desses pacientes. E nos idosos, eu tenho que pensar que a meta tem que ser um pouco mais alta, porque eu não quero fazer hipotensão e levar à queda. A outra questão dos idosos é a chance de polifarmácia que eu devo tentar reduzir. Então, os idosos seriam um paciente para começar, por exemplo, em monoterapia. Então, o que eu quero que fique da aula? Reduzir a PA e reduzir os desfechos cardiovasculares são os objetivos do tratamento, não é só reduzir a PA. O associar as medidas não medicamentosas sempre, e aí o tratamento medicamentoso vem coadjuvante nisso daí. Pensar no tratamento combinado, que tem ganhado mais força do que ficar aumentando dose de um antihipertensivo só, em monoterapia. Só monoterapia nos pacientes estágio 1 com baixo risco, ou em pacientes idosos, pelo risco de polifarmácia, e pensar sempre nos fármacos de primeira linha, que eu já falei para vocês, com a espironolactona sendo sendo a quarta droga para entrar nessa questão. Eu agradeço muito a atenção, muito obrigado. Então, nós vamos chamar a doutora Maria Tereza Nogueira Bombic, de São Paulo, professora assistente da disciplina de cardiologia do setor de cardiopatia hipertensiva da Escola Paulista de Medicina. Doutora Tereza, esteja à vontade. Bom dia a todos e meus agradecimentos pelo convite para participar desse segundo Congresso de Medicina Geral da AMB. E
dessa mesa muito especial que trata de um tema realmente muito relevante, que é a hipertensão arterial. E o que me cabe é o atendimento do paciente hipertenso no pronto-socorro. A partir de 1993, surgiu a ideia de se estabelecer uma separação da crise hipertensiva em urgência e emergência, uma separação mais operacional. Então, desde então, a urgência hipertensiva são definidas como situações clínicas sintomáticas em que há uma elevação acentuada da pressão arterial, definida arbitrariamente como pressão sistólica maior ou igual a 180 e ou diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio, sem lesão aguda e progressiva em órgãos-alvo e sem risco iminente de morte. E a emergência, como situações clínicas sintomáticas também, em que a elevação acentuada da pressão, definida também pelos mesmos valores, mas com lesão de órgão-alvo, aguda e progressiva, e com risco iminente de morte. Uma atenção especial para a chamada pseudocrise hipertensiva, que é muito comum, né, em pronto-socorro, quer dizer, uma condição comum no setor de emergência, e nela não há uma lesão de órgão-alvo aguda ou um risco imediato de morte. Geralmente ocorre naqueles hipertensos tratados e não controlados, ou hipertenso não tratado com medida de pressão muito elevada, mas são ou assintomáticos ou oligossintomáticos. Ela também se apresenta quando ocorre a elevação da pressão diante de alguns estados emocionais, né? Ou de dor intensa, ou de algum desconforto, como enxaqueca, tontura rotatória, cefaleia vascular, uma dor de origem músculo-esquelética, e também a síndrome do pânico. Epidemiologicamente, a crise hipertensiva ela responde por 0,45% a 0,59% de todos os atendimentos de emergência hospitalar e emergência hipertensiva. O acidente vascular isquêmico e o edema agudo de pulmão são as situações mais frequentemente encontradas. A gente pode ver aqui num estudo, que foi uma revisão de prontuário de um hospital universitário aqui do estado de São Paulo, e em um ano eles tiveram a seguinte distribuição desses tipos de emergência hipertensiva. A gente vê aqui que AVC isquêmico foi o campeão, né? Depois a gente tem o edema agudo de pulmão, 25%. Aí a gente tem o AVCH, e aí vai, né? 8% de infarto, 5% de angina instável e eclâmpsia ocupando 4%. E essa mesma revisão de prontuário que foi observado nesses 452 pacientes, 60% foi considerado urgência hipertensiva e 40% emergência hipertensiva. E nesse mesmo hospital universitário, nessa publicação mostrou que de 79.463 atendimentos, 362 crises hipertensivas foram detectadas, sendo 231 emergências hipertensivas e 131 urgências hipertensivas. Esse é um estudo multicêntrico também, italiano, em 10 centros, também no período de um ano, e que é considerado pressão maior que 220 por 120, de 333.407 emergências gerais, 1.546 crises hipertensivas, 391 emergência, 1.155 urgência. E qual foi o tipo mais comum? Edema agudo de pulmão? Não, desculpe, AVC, né? Muito parecido com essa relação do nosso hospital universitário, 30,9%, seguido pelo edema agudo de pulmão. E aqui as outras condições, né, o infarto também, uma colocação grande. Então, a gente vê que se a gente somar cerebrovasculares e as
cardiocirculatórias, a gente tem ali quase que empatado, uma grande prevalência dessas situações aí. E como é que a gente classifica, então, as emergências, que elas que realmente têm uma grande importância, né? Então, as cerebrovasculares, a encefalopatia hipertensiva, o acidente vascular encefálico isquêmico, o acidente vascular encefálico hemorrágico e a hemorragia subaracnoide. As cardiocirculatórias, a dissecção aguda da aorta, o edema agudo de pulmão com insuficiência ventricular esquerda, as síndromes coronarianas agudas, renais e o comprometimento de muitos órgãos, a hipertensão acelerada maligna e a hipertensão de múltiplos danos aos órgãos. Além das crises adrenérgicas graves, a crise do feocromocitoma, dose excessiva de drogas ilícitas, a hipertensão na gestação, a eclâmpsia, pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a síndrome HELP e a hipertensão grave no final da gestação. E nessa tabela a gente vê aqui as características que separam ou que caracteriza a urgência e a emergência, quanto ao seu diagnóstico, ao prognóstico e à conduta. Então, a gente vê que as duas têm nível pressórico bastante elevado. Já a urgência não tem lesão de órgão agudo e progressivo. A emergência, sim, tem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. Em geral, aqui, basta você usar uma combinação medicamentosa via oral. Não tem risco iminente de morte e esse acompanhamento pode ser feito e voltar no ambulatório em 7 dias. Já na emergência, não. O tratamento é com fármaco parenteral, existe risco de morte iminente e esse paciente preferencialmente deve ser internado em UTI. Então, vamos imaginar um paciente com níveis, né, como esse, por exemplo, com uma pressão acima de 220 por 120. Então, não basta o nível pressórico. Nós temos que ter essas características que mostram que a lesão de órgão-alvo ela é aguda e progressiva. Então, quais são? Todos esses que a gente está colocando aqui. Sinais neurológicos que têm que ser avaliados, a retinopatia, quer dizer, um fundo de olho é fundamental, sintomas de síndrome coronariana aguda, a dissecção de aorta, todos esses aqui caracterizando uma emergência hipertensiva e esse paciente deve ser encaminhado preferencialmente para a UTI. E caso o paciente chegue ao oligosintomático, né, sem lesão aguda de órgão-alvo, pode ser uma urgência hipertensiva, mas é importante nesse caso que a pressão seja bastante bem medida de uma forma um pouco mais adequada. Eu sei que isso é difícil, né, no pronto-socorro, mas preferencialmente esse indivíduo tem que ir para um ambiente mais calmo e que seja realizada pelo menos medida de um braço e no outro. Então, 3 medidas seriam bom, né? Uma medida num braço, a medida em outro braço, até que a pressão esteja um pouquinho mais equilibrada para a gente poder seguir na nossa investigação. Uma história para você ver se teve uma causa de uma ansiedade, uma dor, um estresse, alguma coisa, para também afastar a pseudocrise, né, nesse grupo de paciente. E se nada disso acontecer, é um hipertenso estágio 3, que pode ser medicado via oral e encaminhado para acompanhamento ambulatorial. E como é que a gente faz a investigação clínico complementar de acordo com essas lesões de órgão-alvo? Aqui a gente tem as cardiovasculares. Se o paciente chegou com uma dor, desconforto no tórax, o abdômen, o dorso, tem uma dispneia, fadiga, tosse, e no exame físico tem essas características que estão aqui, que eu não vou ficar lendo todas elas, mas está com alterações assim de frequência cardíaca, ritmo, né, sopros, aparece, a investigação ela vai se voltar para uma questão ligada ao sistema cardiovascular, eletro é obrigatório, via saturação de oxigênio, fazer marcadores de necrose, BNP, tudo isso que for possível, né? Além de angiotomo, tórax, ressonância de tórax. As neurológicas, nós vamos, por meio dos sintomas e o exame físico, tontura, cefaleia, alterações visuais, o nível de consciência,
a gente vai partir para uma tomografia, uma ressonância magnética de crânio. Alterações renais também, a gente vai ver pela história de alterações no volume e frequência miccional, edema, né? Massas, os sopros abdominais que eventualmente vai aparecer, nós vamos voltar à investigação complementar por exame de urina, uma creatinina, né? Isso aqui, na realidade, faz parte de rotina, esses exames aqui, né? O fundo de olho é fundamental, né? Nós vamos ver alterações do fundo de olho e, inclusive, o selo de uma das grandes emergências hipertensivas, que felizmente reduziu bastante, que é a encefalopatia hipertensiva, né? Então, o fundo de olho aqui é muito importante para fazer essa caracterização. E o tratamento? O tratamento, então, da urgência hipertensiva, o tratamento geral, é iniciar o tratamento após observação num ambiente calmo, para afastar casos de pseudocrise hipertensiva, que podem ser conduzidos somente com repouso ou uso de analgésico ou tranquilizante. E para o tratamento agudo, na urgência hipertensiva, pode-se até usar no setor de pronto-socorro captopril 25 a 50 ou a clonidina nessa dose, né? Então, isso aqui são recomendações baseadas na diretriz brasileira de hipertensão arterial. Muito cuidado com o nifedipino, principalmente cápsula de liberação rápida, porque realmente pode piorar a situação do indivíduo, levando à isquemia cerebral e agravamento da isquemia, nesse caso. E o tratamento geral da crise hipertensiva, o tratamento ele visa a redução rápida da pressão, com a finalidade de impedir a progressão desses órgãos-alvo. Os indivíduos devem ser mantidos preferencialmente em UTI, tratados com antihipertensivos endovenosos e monitorados cuidadosamente durante toda a terapia para evitar a hipotensão. Então, as recomendações gerais, né, elas é uma redução menor ou igual a 25% na primeira hora, né? A pressão entre 160 de sistólica e 100 a 110 de diastólica nas próprias 2 a 6 horas. Uma pressão de 135/80 num período de 24 a 48 horas. Entretanto, a emergência hipertensiva ela deve ser abordada considerando o órgão-alvo. Então, se a gente for ver aqui algumas situações especiais, como por exemplo, a emergência hipertensiva, as emergências que é a encefalopatia hipertensiva, deve-se diminuir a pressão de uma forma lenta, pois reduções intensas e rápidas podem provocar a hipoperfusão cerebral e a perda do mecanismo de autorregulação. A recomendação para o uso do nitroprussiato de sódio. Esses outros são recomendados, mas não existe no nosso país. E já nas primeiras 24 horas, seria interessante já começar, depois das 24 horas, o uso dos antihipertensivos já orais, para que eles comecem a produzir efeito. Aqui, resumidamente, é que na encefalopatia nós temos, então, uma falência dessa autorregulação. A característica é o edema cerebral, que a gente está tendo aqui. Todos esses sintomas, eles acabam sendo desencadeados com edema cerebral. E o selo dessa condição é o papiledema. No AVC isquêmico, a recomendação é, em caso de ter indicação para trombólise, a recomendação é manter uma pressão menor que 185/100 antes da terapia fibrinolítica. Se ela permanecer maior que 185, a terapia não deverá ser administrada. Essa recomendação também se aplica àqueles que serão submetidos à trombectomia, né? A pressão, então, deve ser mantida menor que 180 nas primeiras 24 horas. A redução em 15% pode ser aplicada quando a pressão está muito elevada e com emergência hipertensiva, como dissecção da aorta, eventos coronarianos agudos, na eclâmpsia, pós-trombólise. Em pacientes que têm níveis acima de 220, que não receberam o trombolítico, que necessitam tratamento, o benefício de se iniciar ou reiniciar nas primeiras 48 a 72 é incerto, né? Iniciar ou reiniciar a terapia antihipertensiva durante a hospitalização, quando a pressão estiver
já em nível maior ou igual a 140/90, que estejam estáveis, então nós vamos já iniciar o tratamento via oral. Aqui também é só um resuminho de tudo isso que a gente já falou no slide anterior. O AVCH, a recomendação seria, a gente sabe que o edema presente ocorre em 30% desses casos. Para esses indivíduos com a pressão, com a apresentação aguda, quer dizer, menor que 6 horas do início do AVCH, pressão acima de 220 tem que considerar a redução da pressão com infusão contínua endovenosa e o monitoramento frequente. Pressão entre 150 e 220, reduzir abaixo de 140. Não vai apresentar benefício para diminuir mortalidade. E também uma incapacidade grave é potencialmente perigoso. Então, a gente tem que ter cuidado até com os níveis que a gente vai fazer de redução. E aqui também um resumo, quer dizer, reduzir a pressão, muitas dúvidas, existem muitas controvérsias em relação ao tratamento. Na dissecção da aorta, né, o controle da dor é fundamental, né, pode ser usado opiáceo, a pressão abaixo de 120 deve ser alcançada em 20 minutos. E, isoladamente, não se deve usar o nitroprusiato, ele deve ser usado, sim, porém, com associação também de beta-bloqueador, inicialmente endovenoso e depois passar para via oral. Nos asmáticos, o bloqueador de anal de cálcio poderia ser uma alternativa para aqueles indivíduos que não dá para usar o beta-bloqueador, né? E aqui é só para demonstrar para vocês que, às vezes, num raio-x simples, que o indivíduo tinha não tinha alargamento de mediastino, depois apresentou, já é uma coisa importante para você pensar numa dissecção de aorta. E aqui uma ressonância, que a gente vê a estratificação dessa aorta. E aqui, por curiosidade, também uma peça, né, macroscópica, que a gente vê na dissecção aórtica, a estratificação da média com esse hematoma, e aqui a luz do vaso, né? E o resumo dessa indicação do nitro, acompanhado do beta-bloqueador, ou um bloqueador de canal de cálcio, que seria a droga muito importante. No caso do edema agudo de pulmão, né, ele deve precisamente ter se tratado em UTI, é lógico, medicação EV, então as escolhas aqui que recaem na nitroglicerina e no nitroprusiato de sódio. Então, nesse grupo, são os dois preferenciais. E, claro, que diuréticos de alça deve ser usado e também pressão contínua positiva também é uma coisa que pode ser indicado em alguns pacientes. Na síndrome coronariana aguda também, a gente já viu, é uma situação que o uso de nitroglicerina, né, associado a beta-bloqueador, mais o nitroprusiato, em geral é o tratamento de escolha do paciente que tem pressão muito elevada, numa condição de emergência induzido por uma síndrome coronariana aguda. E duas condições, que é a hipertensão maligna ou acelerada, que é uma condição extremamente grave, e que tem que haver uma rápida redução da pressão com drogas endovenosas. então, essa condição aqui é uma condição que tem reduzido bastante. A emergência hipertensiva por um felcomocitoma pode aparecer no pronto-socorro também, indivíduo com crises paroxísticas, cefaleia grave, sudorese profunda, palpitações. O tratamento seria com um bloqueio, né, tanto alfa e beta, e o nitroprusiato de sódio pode ser utilizado. Substâncias ilícitas é outra questão assim que tem que ser hoje tem aparecido bastante, né, no pronto-socorro, com outras complicações além da crise hipertensiva. Então, a cocaína inibe a recaptação da norepinefrina, existe uma hiperestimulação simpática central, né, e as drogas preferenciais é o bloqueio alfa e beta ou o nitroprusiato de sódio. A pré-eclâmpsia,
a gente tem que lembrar, é aquela pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, aquela que tem insuficiência já renal, a síndrome de HELP, né, que a gente chama, né, e alterações laboratoriais importantes. Então, para controlar as convulsões nessas situações, o sulfato de magnésio é uma droga fundamental no tratamento, né, e na prevenção também das convulsões. Na eclâmpsia, com todas essas alterações que nós vamos ter, são essas as drogas que você vai utilizar. A hidralazina, o nifedipino, ele tem um efeito aqui usado via oral, né? E, finalmente, a chamada hipertensão com múltiplos danos aos órgãos-alvo, que é uma condição que você tem uma alteração renal, neurológica e hematológica. Então, essa é uma condição também extremamente grave, que a conduta é igualzinho uma hipertensão acelerada maligna. Doutora. E os medicamentos, gente, eles estão aqui, as doses, em geral, quando a gente está num serviço de emergência, a gente tem todas as dosagens ali, né? E, para encerrar, nós temos as mensagens principais que a gente vai deixar, que a crise hipertensiva, nós temos uma elevação aguda da pressão arterial, que a gente já falou, maior do 120, que pode reduzir, ter relacionada a órgão-alvo. Obrigada. Nós temos uma pergunta da plateia. Sim, obrigado pelas apresentações, parabéns pelas apresentações. Celso, começando por você, o questionamento do colega da plateia é referente à questão da quantificação da disfunção renal no seu sensu lato, vamos dizer assim. É suficiente fazer cálculo de clearance? Se não é, quando é necessário fazer também dosagem de microalbuminúria? Bom, quando a gente fala em avaliar a função renal, a gente tem que avaliar 2 departamentos do rim. Um é a filtração, através da taxa de filtração glomerular, e o outro é a perda de proteína, que aí vai desde não perda, de a chamada microalbuminúria, que hoje nós chamamos albuminúria, e a proteinúria estabelecida. Então, em relação à taxa de filtração glomerular, como eu falei na apresentação, se você se basear só pela creatinina, você só vai identificar dano renal depois que perdeu mais de 50% de função renal. Aí nós vamos para medir antes disso a chamada taxa de filtração glomerular. Até um tempo atrás, a gente colhia urina de 24 horas para fazer o clearance da creatinina, com uma série de problemas na coleta, na identificação, na interpretação, as coisas que se influenciavam, o nível de creatinina, em termos de alimentação e tudo mais. E hoje nós sabemos, através de múltiplos trabalhos comprovando, que através de determinadas fórmulas, né, existe hoje vários apps que você usa para calcular a taxa de filtração glomerular, ela se correlaciona muito bem com a urina de 24 horas, então não há necessidade de fazer coleta de urina de 24 horas para a medida da taxa de filtração glomerular. A mesma coisa em relação à albumina na urina. A albumina na urina, a gente sempre coletava urina de 24 horas para calcular a proteinúria. E hoje a gente sabe que também, se a gente fizer uma relação de uma amostra isolada de urina, da quantidade de albumina em miligramas e a quantidade de creatinina em gramas, então miligramas de albumina por grama de creatinina também permite identificar se ele tem a chamada microalbuminúria ou não, se tem proteinúria. Então, quando você tem essa 30 miligramas de albumina por grama de creatinina, entre 30 e 300, nós dizemos que existe a albuminúria. E isso tem relação direta com o risco cardiovascular. E o risco cardiovascular não é só a partir de 30. Entre 30, acima de 30, nós identificamos o dano renal. Abaixo de 30 e acima de 15, existe a identificação de risco cardiovascular aumentado. Por quê? Porque quando você está perdendo proteína e o túbulo está reabsorvendo, ainda não chega às 30, mas essa reabsorção tubular de creatinina determina um aumento da atividade inflamatória. E hoje a aterosclerose tem tudo a ver com atividade inflamatória, então quando a gente já identifica uma albuminúria acima de 15 miligramas de albumina por grama de creatinina, esse paciente tem que ser olhado com cuidado, porque ele tem o risco cardiovascular aumentado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vamos lá, pai bola. Alguém tem alguma pergunta? Vou mandar aqui uma, enquanto o pessoal está bolando as perguntas, vou dar para o doutor Celso aí uma dica rápida, uma dica para desconfiar da hipertensão renovascular. Doutor Celso. Você vai
desconfiar de hipertensão renovascular em várias situações. Como eu falei, a história do paciente ajuda a pensar. Então, um paciente de mais idade que tomava remédio, que de repente passou a necessitar cada vez mais medicação, ou começa a ter oscilações de pressão, aumento de pressão arterial, até em crises hipertensivas, você suspeitar de um componente renovascular na sua hipertensão. Quando você tem uma piora da função renal rápida com o uso de um bloqueador do sistema renina-angiotensina, principalmente o inibidor da enzima de conversão, quando você tem esse aumento rápido da creatinina, em menos de uma semana, essa creatinina sobe muito, pensar em hipertensão renovascular, e nas situações aí você já pensa, ou ele tem estenose de artéria renal determinando uma hipertensão renovascular bilateral, ou ele tem rim único com a estenose, e isso é importante que a gente tem que ver. Edema agudo de pulmão sem causa aparente. Vai olhar se não existe estenose da artéria renal. O que mais que eu falei? Basicamente essas coisas, se eu não esqueci nada. A Tereza pode me ajudar aí, que ela também é uma expert em renovascular. Tem mais algum tema do que eu falei? O mais importante é esses aspectos. Piora da função renal mais rapidamente com o uso de um bloqueador do sistema renina, edema agudo de pulmão sem causa aparente, piora da função renal cada vez necessitando mais medicamentos, sopro abdominal, eu falei que é mais difícil você identificar, porque são poucos pacientes que têm. Paciente com doença coronária, diabética, com arteriopatia universal, vai olhar o rim dele se ele já tiver disfunção renal. Ok. O Dr. Walter aí. Dr. Walter, a equipe multidisciplinar ela é muito importante no tratamento não medicamentoso. Um médico generalista não tem isso no pronto-socorro. Como é que ele faz sem a equipe multidisciplinar para identificar isso? Para começar esse tratamento não medicamentoso? Sem dúvida nenhuma. Então, a multidisciplinar é essencial. Então, a enfermagem, por exemplo, quando você pega na unidade básica de saúde, né, o papel do uso do medicamento assistido, a gente vê que mudou, por exemplo, o tratamento da tuberculose. Né? Então, quando a gente pega isso para a hipertensão, claro que você não vai fazer tratamento assistido de todo hipertenso, que ninguém tem mão para fazer isso, não tem material humano. Mas acompanhar mais esse paciente, fazer perguntas se ele está usando, isso tem comprovação de que aumenta a adesão do tratamento. No pronto-socorro, o que a gente vai fazer? Você vai precisar captar esse paciente, então lembra que se ele entrou com uma crise hipertensiva, com emergência hipertensiva, ou se ele chega no pronto-socorro já com pressões mais altas, elevadas ali, que você já coloca no estágio 3, no diagnóstico, e ele está não tratado, você precisa iniciar o tratamento ali. Então você precisa conversar com ele e encaminhar esse paciente contra-referenciar para a unidade básica de saúde, porque é onde a gente vai ter o acompanhamento dele, isso a gente falando de SUS, né? Na medicina privada, se você tem como acompanhar de consultório, mas essa abordagem multi a gente precisa fazer sempre, porque senão o tratamento cai nesses 30%, 20%, que são os pacientes controlados que a gente tem. Só acrescentar uma coisa para vocês verem a importância de ter equipe multiprofissional. Até um tempo atrás, a gente sabia que as causas de mortalidade por hipertensão eram, em primeiro lugar, o AVC, em segundo lugar, a doença arterial coronariana. Isso a gente já coloca em diretriz que inverteu por uma série de fatores. Agora, aonde você vê que efetivamente baixou a mortalidade por AVC e que mudou esse cenário, foi naqueles pacientes que são abordados pelo Programa de Saúde da Família. Então, onde nós temos mais de 30 mil grupos de Programa de Saúde da Família espalhados pelo Brasil, que fazem um trabalho excelente. Nesse grupo, você vê que diminuiu os desfechos maiores, que seria o AVC e o infarto, na população que é atendida por equipe multiprofissional. Existe visita domiciliar, existe o comportamento psicológico, a nutricional, eles até vão visitar a casa do paciente para ver o que ele está comendo. Aí é um tratamento de primeira linha, SUS, né? Não é particular. E a obesidade também, que a gente não pode lembrar, que é um fator de risco que está aumentando aqui também, particularmente nas mulheres, e que a ajuda dos nutricionistas é fundamental junto à equipe multidisciplinar, né? Porque a redução do peso é um dos fatores que mais contribui com a redução da pressão arterial individualmente. Se você for ver, a cada quilo de peso perdido, existe uma relação com 1 milímetro de mercúrio que você perde de pressão arterial. Então, é uma condição extremamente importante você forçar bastante o paciente para tentar fazer uma redução do peso, tá bom? E tanto em hipertensos como o indivíduo normotenso também, quando perde peso, ele também perde o nível pressórico. Tem algumas perguntas aqui da plateia, uma delas a respeito de o nível pressórico ideal em paciente idoso.
para qualquer um. Então, no paciente idoso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o idoso ele tem essa labilidade pressórica maior, tem maior rigidez arterial, então o efeito da volemia nele é muito mais importante. Então, variações volêmicas cursam com, por exemplo, hipotensão. Aqui nessa Suíça que nós vivemos, né, com clima quente na maior parte do país, é muito comum o idoso desidratar e muitas vezes ter problema com isso. Hipotensão é muito grave no idoso, leva a queda e daí aquela cadeia negativa toda lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se o idoso, é fundamental fazer a avaliação de fragilidade ou não. E aí tem diversas escalas que você pode aplicar no consultório, tem um aplicativo que ajuda. Então primeiro eu tenho que saber se eu estou lidando com o idoso frágil ou com o idoso rígido, vou chamar assim. E isso não tem nem relação com a idade, a partir de 70 anos, 60, não, é mais questão da composição mesmo do paciente. Se é um idoso frágil, 160 está ótimo. Então, 160 de sistólica, a minha meta, eu não vou querer menos que isso. Se é um idoso rígido, aí eu deixo em 140 de pressão sistólica, tolero até 140, não preciso reduzir com 140, entendeu? Então, no idoso frágil, 160, no idoso rígido, 140. Lembrar que nesse talvez seja o paciente em que eu deva pensar mais em monoterapia. Celso. Bom, vocês viram a minha apresentação que eu falo. Não existe meta para idoso. O que existe é o idoso, que você tem que identificar qual é a perfusão tecidual que esse paciente mantém. Então, você tem idosos, o que ele falou é muito verdade entre o frágil e o não frágil, principalmente em relação à polifarmácia. Então, o idoso frágil, ele tem sempre que começar com doses baixas, com monoterapia. E o idoso mais rígido, aí já pode pensar na classificação que ele mostrou, se você vai utilizar ou não dupla terapia ou tripla, aí vai o quê? Mas uma coisa que eu chamo a atenção para levar para casa, para amanhã você está fazendo no consultório. Chegou o idoso no consultório, o idoso é um indivíduo que tem aterosclerose. A aterosclerose pega um negócio aqui chamado baroreceptor, que está aqui e está na crosta da aorta. Esse baroreceptor já não responde adequadamente às modificações de postura. Então, é comum você identificar a hipotensão postural. Aí você pega, nesse idoso, dá remédio, que eu preciso atingir a meta que a diretriz manda. Aí você começa a dar remédio, o baro não responde, aí entra a jogada de remédio. Mais hipotensão, mais problema, mais quedas. Os trabalhos que mostraram que você baixar 140 é a meta, diminuiu a mortalidade, é verdade, cardiovascular, mas aumentou queda, fratura, trauma de crânio e tudo mais. Então, é básico. Chegou o idoso no consultório, mede a pressão em pé e deitado. Depois que você mediu a pressão, não tem hipotensão postural, ou seja, a diferença da sistólica de mais de 20 milímetros de mercúrio, você está autorizado a começar a tratar esse paciente. Mas tratar olhando o quê? Veja como é o comportamento dele, alterações cognitivas, está ficando mais sonolento, está piorando a função renal. Quando pego um idoso, eu quero uma creatinina depois de uma semana de tratamento para saber como é que ele está. Embora eu saiba que eu preciso de 4 a 6 semanas para atingir o equilíbrio de pressão. Mas a gente tem que olhar essas coisas. E outro detalhe muito importante, o idoso, principalmente, que a partir dos 35 anos, desculpa eu demorar, mas eu acho que isso é importante porque foi a ideia, fala para os clínicos gerais. A partir dos 35 anos de idade, a gente perde em torno de 1 ml por minuto por clearance por ano. Tá? 1 ml de clearance por ano. Então, o indivíduo de 35 anos, quando ele chega a 70 anos, ele já perdeu 35 ml por minuto de clearance, que não é doença, é próprio do processo natural dele de envelhecimento. Essa piora da função renal que você faz dando medicação para ele, ou ele piorando a função renal, é fundamental para que você identifique, olha, essa disfunção renal está sendo piorada por medicação e eu não atingi a meta, é a meta que ele tem que ficar. Eu tinha idosa, eu sempre conto a história. Eu conto a história da minha mãe, graças a Deus já está no céu. Mas ela baixava de 17, ela não levantava, não mexia, não fazia nada. A pressão dela era 17 por 8, 17 por 7. Ela fazia a diastólica muito baixa. Uma das coisas que ele colocou muito importante, não se deve abaixar a pressão abaixo de 70. Mas quanto idoso você não tem que tem abaixo de 70 naturalmente? Esse é mais grave ainda. Muito bom. Eu vou mandar uma para o Walter. Uma pergunta curiosa, interessante. Captopril no consultório, a gente deve usar, deve ter o captopril para fazer um band-aid nessa hemorragia? Eu acho que o captopril, professor Pavanelli, não sei por que a gente usa ainda, né? Porque, veja, tem estudo mostrando que captopril usado uma vez ao dia piora a mortalidade cardiovascular. E quem aqui toma captopril ou vê o paciente tomar 3 vezes ao dia? A gente não toma remédio 3 vezes ao dia, né? O antibiótico prescreve 5 dias para você de amoxicilina, você toma no primeiro dia, olhe lá, depois não toma. Então, tendo droga
que também é acessível já no SUS hoje. Por exemplo, a enalapril, que a gente usa 2 vezes ao dia. A posologia Walter, é mais cômoda, acho que não tem Mas por eu que acho a que a gente usar mais. pergunta era hipertensão dentro do consultório, naquele momento, vale a pena colocar captopril? É nisso, não é para tomar. Perfeito. Entendeu? Desculpa, então eu entendi errado, foi por outro lado, mas vale a dica então, né? Se a gente tem enalapril, acho que captopril usar de crônico não. Captopril debaixo da língua, acho que não tem porquê. Assim, ou o paciente está em emergência hipertensiva que eu preciso tratar e aí com droga endovenosa naquele momento, respeitando, para ter um controle maior até da queda da pressão, ou eu preciso primeiro afastar uma pseudocrise, deixar o paciente tranquilo, tratar a ansiedade, que é a maioria dos casos, e afastar da pseudocrise, eu consigo tratar isso de maneira a encaminhar ele, contra-referenciar, para seguir um tratamento mais adequado, e aí lembrar da contra-referência, voltando naquela primeira pergunta, que é a importância do tratamento não medicamentoso. Você não vai conseguir isso dando uma receita para ele no pronto-socorro. Então, contra-referencia que é o melhor. Tá certo. Olha, gente, pelo avançado das horas, a gente já até passou o tempo já. A organização pede, porque vai ter um simpósio, vocês podem participar do simpósio, mas tem que sair para entrar, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Estejam à vontade depois, tá?